E aí, galera, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Enquanto vocês estão entrando aí, deixa eu pegar um negócio para carregar meu computador, que eu entrei aqui para a sala e eu não peguei meu carregador. Coisa rapidinho. Tá colocando presença aí. E daqui a pouco eu justifico por que eu não dei aula ontem para vocês, né? Minha internet, eu explico o que eu uso com a internet. Deixa eu Vou desligar minha câmera aqui um pouquinho só para eu pegar meu carregador, tá? Do meu notebook. É coisa rápida.
Galera, voltei, tô aqui. Deixa eu ligar minha câmera. Então, galera, o que aconteceu comigo ontem, né? Por que eu não dei aula para vocês ontem? Eu tô mexendo aqui em casa, fazendo que tipo, a gente não esperava que a gente precisaria de ter um home office em casa. Eu acho que acostumado a trabalhar muito tempo fora, e eu não achava que eu não precisava de ter um escritório específico para isso. Eu não achava que nunca pensei em trabalhar com YouTube nem nada disso e tal, sempre presencial, não era um mercado de trabalho que a gente pensava em ter. Só que esse ano veio a necessidade de a gente ter que trabalhar assim, né? Porque, poxa, está complexo devido à questão do Covid, etc. Então eu estou construindo algo específico para esse. Acredito que não vai ser só para esse momento, eu acredito que é um novo, uma nova realidade. Não, novo, é isso aí, é esse tipo de ensino. Mesmo que a gente volte ao presencial, nunca mais será como foi anteriormente a isso, né? A gente vai ter sempre um momento de ensino EAD. E aí eu tô mexendo. Aí meu construtor, cara, ele quebrou meu cabo de fibra ótica. A hora que ele estava transferindo, tirando, que meu roteador fica na sala. E aí eu pedi para que ele passasse um fio da sala para esse escritório que eu estou fazendo. E na hora dele fazer a tubulação, o duto para poder ir para lá, eu acredito que ele deve ter quebrado. E no domingo eu fiquei sem internet, cara. Aí eu entrei em contato com a minha operadora. E aí, poxa, domingo não pôde me atender. Na segunda-feira marcaram para hoje. Até que eu consegui na segunda-feira à noite, no último horário, algum técnico ir aqui e fazer a substituição de todo o cabo de fibra ótica. Sabe que quando quebra assim, você tem que trocar todo o cabo. Então foram na rede, trocar todo o cabo, todo aquele processo. Não posso culpar ele, né? O meu construtor, mas aí eu estou justificando, a gente vai repor aquela aula com um pré, eu já marquei uma aula de reposição, depois eu marco com vocês também uma aula de reposição, né? A gente entra num acordo, qual que vai ser o horário, se é no vespertino, tem que ser no vespertino, né? Ou se noturno, quando a gente acha melhor o momento para a gente poder fazer a reposição dessa aula, tá? Não fica tranquilo, né? Foi um problema que aconteceu aqui em casa, então é por minha responsabilidade repor essa aula para vocês, tá bom? Claro que quando a gente marca num contraturno, a gente acaba não tendo adesão de todo mundo, mas eu quero simplesmente, democraticamente, chegar a um horário. Daqui a pouco eu boto para vocês, né, hoje ou amanhã, eu coloco um horário que eu teria, vou conversar com o Danilo, qual horário que nós temos disponível, né, e a gente marca uma aula extra para repor a aula da segunda-feira que eu não dei, sem nenhum problema, né, se não der para fazer essa semana, a gente marca a semana que vem, mas a gente vai ter uma aula de reposição da segunda-feira sem nenhum problema, tá? Estou justificando, acontece, gente, acontece. E como eu aumentei a minha banda larga, eu acabei diminuindo a minha banda móvel. Então a minha internet, meu telefone não era insuficiente para manter uma live, né? Não vai dar, né? Eu aumentei para 100 GB aqui na internet. Então eu diminuí, né, meu aporte de telefone, então não vai daria para poder manter a minha live. E ela está no final da virada também, então eu falei, não vai dar. Felizmente não vai dar. Então peço desculpa por vocês aí por não ter dado a aula ontem. Mas vamos para a nossa aula. Galera, voltando para a nossa aula, nós estamos falando sobre, deixa eu pegar aqui, sobre lentes, perfeito, sobre lentes esféricas. Show? Sobre lentes esféricas. Deixa eu abrir meu quadro aqui, só para a gente discutir o que nós já estudamos até agora. E agora nós vamos para um novo capítulo, tá, gente? Um novo capítulo. Deixa eu expor tudo na minha tela aqui, compartilhar a tela. Estou compartilhando a minha tela com vocês. Galera, então vamos recapitular o que nós já estudamos. Deixa eu colocar aqui, eu acho massa esse fundo preto aqui, então vou ficar com esse fundo preto aqui. Tá, eu acho muito legal. Então, o que nós aprendemos até agora? Vamos lá, então. Vamos pegar aqui um pincelzinho. Então, vamos pensar. O que nós aprendemos até agora?
Nós aprendemos que existem dois tipos de lentes. Vamos recapitular nossas aulas anteriores e falar o que é importante para a gente poder começar a estudar nosso próximo capítulo. Naquele próximo capítulo eu só falo só do olho humano e depois eu falo sobre a metropia e a gente encerra esse livro, tá massa? Então o que nós aprendemos? Nós aprendemos que existem dois tipos de lentes. Perfeito? Dois tipos de lentes. Dois tipos. E elas podem ser classificadas de acordo com o formato, lentes de bordas finas e lentes de bordas grossas. Então, vamos colocar aqui, nós estamos falando lentes. Essas lentes, qual o fenômeno óptico que está ocorrendo nela? A refração da luz. Estão percebendo? Lembra que nós já, quando a gente estudou refração, a gente percebeu que não existe refração sem reflexão? Então, quer dizer que nos meus olhos, né, eu estou com óculos aqui, dependendo do movimento que eu faço, também está tendo um reflexo aqui do ambiente, ao meu entorno. Porque a refração, ela não ocorre sem a reflexão. Claro que, mesmo a minha lente diminuindo para caramba a reflexão da luz, são lentes anti-reflexo, devido à questão da luminosidade do ambiente que eu se encontro, acaba refletindo. Eu jamais estaria em um ambiente com tanta luminosidade quando eu tenho aqui. Né? Eu estou instalando umas luzes de LED aqui no teto, aqui, né? Vai ficar pronto. Claro que, gente, isso é um projeto que demora uns meses para acontecer. Então, estou instalando umas luzes de LED para não precisar mais desses holofotes. Então, estou instalando umas luzes de LED aqui no teto. Então, quer dizer que daqui a pouco esse reflexo dos meus óculos vai terminar, porque eu vou ter várias luzes de LED na parte superior, e então não vai ter essa luz frontal a mim, né? Mas isso é um processo que vai melhorar. Acredito que esse ano ainda vocês vão ter eu vou ter uma iluminação um pouco melhor. E eu vou colocar um quadro aqui atrás, porque em alguns momentos eu vou ligar a câmera, não do meu notebook, uma câmerazinha que eu fiz a aquisição dela também, e eu vou colocar essa câmera apontada para o quadro, e aí eu vou conseguir dar aula no quadro também, né? Resolver exercícios e tal, projetar o livro lá no quadro e fazer como se fosse uma sala de aula. A ideia também seria essa. Claro que isso é um processo que vai levar bastante tempo para acontecer, né? Ninguém se tem. E eu achei que ia gastar menos, não tem noção. Então ocorre a refração da luz. Então essas lentes aqui, qual é o objetivo de uma lente? É enxergar objetos micro ou objetos macros que estão muito distantes. Então eu uso lentes tanto em binóculos, em lunetas, em lupas, em óculos, em microscópicos óticos. Então eu uso com o objetivo de enxergar tantos objetos microscópicos quanto objetos macroscópicos astronômicos. Estou pensando nisso aí. Tá? Esse é o nosso objetivo das lentes. Galera, quando eu penso em lente, então, vamos pensar em dois tipos de lentes. Lentes de bordas finas, que serão representadas assim, ó. E lentes de bordas grossas, que serão representadas assim. Sim? Então, apareceu esse desenho aqui, eu tenho uma lente de quê? De bordas finas. Apareceu assim, eu tenho uma lente de bordas grossas. As lentes de bordas finas, então, primeira classificação. As lentes de bordas finas, elas existem três tipos delas, três tipos. E todas as lentes de bordas finas têm a terminação da palavra convexo. Então, elas podem ser biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. Perfeito? Já as lentes de bordas grossas terão a terminação que? Côncava. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, a terminação dela, vou colocar aqui a palavra convexa aqui no final. Então, elas podem ser biconvexa. Elas podem ser plano convexa. Ou elas podem ser côncava ou côncavo, tanto faz, convexa. Ou convexa, como queiram, tá? Já as lentes de bordas grossas, elas serão com a terminação aqui, ó, côncava ou côncavo, tanto faz. Então, elas podem ser bicôncava ou côncavo, tanto faz. Elas podem ser plano, a palavra plano está errada, plano
Eu não vou desenhar aqui. E elas podem ser convexo, côncavo. Livro de vocês. Nós aprendemos que em 99% dos casos, eu quero que vocês saibam que isso não é sempre. Então, se o exercício fala, sempre uma lente de borda fina será convergente? Não, existe exceção. Mas, a nível médio, a maioria dos exercícios, 99,9% dos exercícios, traz que lentes de bordas finas são lentes o quê? Convergentes. E lentes de bordas grossas são lentes o quê? Divergentes. É isso que nós aprendemos no nosso capítulo, né? Divergentes. Nós aprendemos isso. Convergentes e divergentes se fechou. O que nós aprendemos mais? Próxima página. O que nós aprendemos mais? Que, deixa eu desenhar aqui um eixo, né? Um eixo principal. Vamos colocar aqui um eixo principal. Vamos colocar aqui uma lente. Show? E agora, a gente vai colocar o seguinte. Então, isso aqui, uma lente convergente. Esse pontinho aqui que eu estou colocando é meu centro óptico. Vamos colocar que aqui seja o foco. E vamos colocar que isso aqui... Gente, aqui pode ser centro de curvatura. Vou colocar centro barra A. E alguns exercícios tratam isso como centro, outros exercícios tratam isso como ponto antiprincipal. Do outro lado, eu tenho tudo a mesma coisa. Foco e ponto antiprincipal ou centro de curvatura. Nas lentes convergentes, à esquerda eu tenho foco do objeto, ponto antiprincipal do objeto. À direita eu tenho foco da imagem e ponto antiprincipal da imagem. Vou colocar um izinho aqui. E aí, deixa eu pegar deixa eu ver se eu acho alguma figura aqui. Eu não tenho nenhuma imagem aqui. Eu vou pegar uma setinha assim mesmo, ó. Vou colocar essa setinha aqui. Que eu acho que... Aí eu vou colocar essa outra setinha aqui. E vou colocar essa outra setinha aqui. Só para... Calma aí que eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Então, suponhamos que eu coloquei meu objeto aqui, ó. Meu objeto aqui. Ele está além do centro de curvatura. Agora, que tipo de imagem que eu vou ter? Uma imagem real. Vamos colocar aqui. Ó, objeto, vamos colocar aqui, ó, de objeto e de imagem. Show? Deixa eu colocar essa minha... Sim. E de imagem. Deixa eu apagar isso aqui. É isso que vocês estão sabendo. Isso aqui é minha I de imagem. Minha imagem está aqui, meu objeto. Quanto mais longe eu levar esse meu objeto aqui, ó, quanto mais para longe eu levar esse meu objeto, mais perto do foco vai ficar a minha imagem. Então, quer dizer que se eu aponto um telescópio, se eu aponto uma luneta e quero enxergar uma estrela, ela está muito, muito, muito longe. Então, quer dizer que a imagem dessa estrela, a imagem desse astro, a imagem desse planeta, dessa luneta, vai estar no foco. Então, por isso que quando eu uso uma lente convergente para poder convergir os raios do Sol, como o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, os raios provenientes do Sol vão convergir aonde? No foco. Então, se eu quero queimar um papel, se eu quero acender uma fogueira, se eu quero aquecer uma panela utilizando uma lente, eu tenho que colocar esses objetos aonde? No foco dessa lente. Porque esse Sol está muito distante. Tranquilo?
À medida que eu vou aproximando esse objeto da minha lente, então ela estava lá longe, lá no infinito, e eu estou aproximando esse objeto da minha lente, o que vai acontecendo com a minha imagem? A minha imagem ela vai crescendo, e se aproximando lá do centro de curvatura, até a hora que esse meu objeto se está exatamente sobre o ponto antiprincipal, exatamente sobre o centro de curvatura, e aí a minha imagem, galera, vai ser exatamente do mesmo tamanho. Mas repare que eu estou colocando a imagem, ó, eu estou colocando a imagem sempre invertida em relação ao objeto. O que isso quer dizer? Que todas as imagens reais, né, todas as imagens reais, elas serão sempre invertidas. A mesma coisa para espelhos esféricos. Aí, galera, olha só, eu vou pegar esse cara e vou colocar aqui entre o ponto antiprincipal e o foco principal dessa lente. O que vai acontecer com essa minha imagem? Olha só, ela está se distanciando e se tornando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Né? Então, eu vou aproximando, 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 e ela vai só crescendo, crescendo, e se distanciando, só crescendo, crescendo. Até chegar uma hora que eu coloco esse meu objeto exatamente sobre o foco. E essa minha imagem ela vai para onde? Ela desaparece. Que tipo de imagem eu tenho agora? Eu tenho uma imagem imprópria. Então, se eu coloco o objeto além do ponto antiprincipal, sobre o ponto antiprincipal ou entre o ponto antiprincipal e o foco, eu sempre terei imagens reais. Além, a imagem é menor. Sobre o ponto antiprincipal, ela é igual ao objeto, e entre o ponto antiprincipal e o foco, ela é maior. Todas as imagens reais são sempre invertidas, tá? Quando eu coloco exatamente sobre o foco, o que acontece com essa minha imagem? Ela não forma aqui, ela forma no infinito. E que tipo de imagem eu chamo isso? Imprópria. Agora, presta atenção. Agora, galera, se eu colocar esse meu objeto sobre não, né? Entre o ponto entre o foco e o centro óptico, ou seja, entre o foco e a lente, a minha imagem formada será o quê? Ó, vou colocar ele aqui, ó. Opa, você não quer vir? Vou colocar ele aqui. Mas aqui assim. E vou ampliar esse cara, bicho. Que tipo de imagem eu tenho aqui? Uma imagem virtual, direita e maior. Show? Qual que é, fisicamente falando, qual que é a diferença entre uma imagem real e uma imagem virtual? A imagem real ela é sempre formada pelos raios, nesse caso, refratados. No caso de espelhos esféricos, pelos raios refletidos. Aqui para a lente, pelos raios refratados. Já a imagem virtual é formada pelo quê? Pela projeção desses raios, refratados no caso de lente ou refletidos no caso de espelhos. Fechado? Outra coisa muito importante para a gente. Toda imagem virtual ela é sempre direita. Num caso de lentes convergentes, ela será o quê? Maior que o objeto. É essa imagem que nós enxergamos quando eu pego uma lupa. Quando eu pego uma lupa para enxergar um inseto, para enxergar uma estrutura foliar na aula de biologia, na aula de botânica, a gente está enxergando uma imagem o quê? Virtual. Uma imagem virtual e maior. Perfeito? Eu não vou nem desenhar aqui as lentes convergentes, porque elas só formam um tipo de imagem. Toda lente divergente, a imagem será o quê? Virtual, direita e menor. Esse foi o nosso capítulo anterior. Né? O capítulo dos raios, a formação das imagens e etc. O nosso próximo capítulo, foi o capítulo 12, se eu não me engano. Se tiver pergunta, pode abrir o áudio, tá? No nosso capítulo, nós aprendemos duas equações, né? Foram duas equações.
Nós aprendemos a equação dos fabricantes de lentes, nós falamos sobre vergência, deixa eu pegar aqui meu pincel aqui. Nós falamos sobre vergência, são duas equações. Primeira equação de Gauss, 1 sobre Fzinho é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Show! Show! Nós aprendemos, por conversão de sinais, que se a minha lente for convergente, a minha distância focal que eu vou usar vai ser positiva. Se a minha lente for divergente, a distância focal vai ser negativa. Então, lentes divergentes. Tá? Nós aprendemos que se P' for positivo, a minha imagem ela é real. Nós aprendemos que se P' for negativo, a minha imagem é virtual. Show? Nós aprendemos que o aumento linear transversal é uma segunda fórmula. Isso aqui nós já aprendemos desde o capítulo de espelhos esféricos. É menos P' sobre P, perfeito? Ou I sobre O. Sim? Se meu aumento linear for um número positivo, quer dizer que essa imagem ela é direita. Se meu aumento linear for um número negativo, quer dizer que essa imagem ela é invertida. Eu nem preciso ficar preocupado com isso, porque quando o P' é positivo, olha a fórmula, P' é positivo, eu já sei que a minha imagem é real. Se ela é real, é invertida. Se P' for negativa e a imagem for virtual, eu já sei que ela vai ser o quê? Toda imagem virtual é direita. Então, nem precisaria analisar isso aqui. Estou colocando por causa da necessidade. Quando o módulo de A, aí o módulo de A, tá? O módulo de A, ele pode ser em módulo, tá? Não olho mais o sinal. Ele pode ser menor do que 1, ele pode ser igual a 1, ou ele pode ser maior do que 1. Qual o significado disso? Se ele for menor que 1, quer dizer que a minha imagem, ó, não é I sobre O, é menor do que o objeto. Se ele é igual a 1, quer dizer que a minha imagem ela é do mesmo tamanho que o objeto. Ou seja, se eu sei que meu aumento linear é 1, eu já sei que esse objeto está sobre o ponto antiprincipal e se trata de uma lente convergente. Né? Se A é maior do que 1, então quer dizer que a minha imagem ela é maior que o objeto. Foi essa equação que nós estudamos na aula do capítulo 12, se eu não me engano, no livro 4. Eu dei para vocês também uma equação dos fabricantes de lentes, né? Que eu fiz assim. Eu falei para vocês sobre vergência, que eu falei que vergência é o poder, é a capacidade que essa lente tem de convergir ou divergir os raios. Eu falei para vocês que quanto maior a minha vergência, menor será a minha distância focal. Então, quanto mais poderosa for essa lente, menor será a sua distância focal. E que eu possa alterar essa distância focal mexendo em duas coisas na lente. Ou mexendo no material que essas lentes são construídas, ou mexendo nos raios dessas lentes. Então, vamos analisar. Como assim, professor? A vergência de uma lente é igual a 1 sobre o foco, que é igual, vou abrir parênteses aqui, ó, N2 sobre N1 menos 1, fechei parênteses, não é isso? Vezes 1 sobre raio 1 mais 1 sobre raio 2. Fechei parênteses. Difícil, nunca vão usar essa fórmula, mas eu quero mostrar para vocês que, ó, vergência, não apareceu nada aqui de baixo, é 1. Então quer dizer que o V de vergência ele é um numerador.
Então, todo mundo que for numerador do outro lado da igualdade é diretamente proporcional. Se eu aumento ele, eu aumento o outro lado também. Então, quer dizer que vergência e o índice de refração da lente, eu mostrei inclusive no simulador para vocês, são diretamente proporcionais. Quanto maior o índice de refração desse material, mais poderosa será essa lente nas mesmas condições comparada com as outras. Já o raio é inversamente proporcional, porque os raios são aqui, ó, denominadores. Então, quer dizer que a vergência ela é inversamente proporcional aos raios. E aí, eu vou puxar aqui um negócio para vocês aqui, para vocês poderem pensar, que eu já mostrei no simulador para vocês. Quando eu aumento o raio da lente, eu diminuo a sua espessura. Ou seja, eu torno ela mais fina. Então, tem essas lentes de descanso, né? Elas são fininhas. Agora, aquelas pessoas com os problemas visuais mais graves têm aquelas lentes mais grossas, né? As lentes são mais espessas. Claro que a gente melhorou muito na questão de desenvolvimento de materiais, mas ainda nós temos lentes bastante espessas. Você pode comparar de uma pessoa que tem um grau menor, a lente dela é mais fininha. Por quê? O raio dessa lente aí é muito grande. Se o raio é muito grande, eu tenho a sensação que ela é fininha, igual a Terra. A Terra, por ter um raio muito grande, comparando com as nossas observações humanas, eu olho para o horizonte e eu acho que ele é reto. Na realidade, ele não é reto, né? Ele está curvo. Mas como a Terra é muito grande, um raio gigantesco, eu acho, os próximos, eu acho que é uma reta. Mas na realidade não é uma reta, é uma curva. Só que tem um raio tão grande, tão grande, tão grande, tem uma denominação geométrica isso. Quando eu pego uma circunferência de raio muito grande, dois pontos muito próximos, eles serão uma reta. Uma definição geométrica disso. Nós estudamos isso aqui. E nós temos que fazer cálculos, fazer exercício, discutir, blá, 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 blá. E agora eu pergunto para vocês. Vocês fizeram os exercícios dos capítulos? E aí, fala para mim. Sim. Se vocês pegaram para fazer os exercícios do capítulo, se não pegaram, o que aconteceu? Fala comigo. Tiveram dificuldade algum, não pararam para fazer ainda, tanto do capítulo teórico quanto do capítulo matemático. E aí, ninguém ia falar? Tá todo mundo dormindo aí? Eu achei de boa. De boa, tranquilo, né? Show. Galera, tem alguns alunos que, tipo, estão deixando eu fazer exercício no final, tá? Deixa eu fazer exercício no final. Não é por aí que as coisas funcionam, tá? Segundo ano. Deixa eu pegar o livro de vocês aqui. Livro 4. Estamos no livro 4 já. Graças a Deus. Olha, esse ano tá fluindo, tá? Capítulo 12. Deixa eu voltar no meu compartilhamento agora. Galera, vocês, né, assim, o que eu percebi? Eu não vou nem citar não, mas eu percebi que tem um grande grupo de pessoas aqui que estão conseguindo, se adaptaram perfeitamente a esse sistema. Tipo, mesmo que não é a mesma coisa, mas se adaptaram, estão desenvolvendo, estão conseguindo evoluir, estão aprendendo, entendeu? Não estão lidando mais com a bagunça dos outros, porque aqui quem quer presta atenção, quem não quer entra na sala, coloca a presença lá, desliga o microfone, desliga a câmera e fica tudo off. Aí o problema é de quem não quer, né? Na sala eu tinha que chamar, ei, gente, presta atenção, olha para cá, não sei o quê. Isso não tem aqui. Então isso é um ponto positivo. Mas eu quero que vocês entendam que o exercício tem que ser feito, cara. Vocês precisam fazer, tá? Se eu olhar, abrir lá o SAS lá, eu vou ver que menos de 50% da sala fez, né, fizeram o capítulo 11. Então, aqui é o meu capítulo 12. Está aqui todas as definições, tá, gente? Todas as definições. É um capítulo curtinho. Tem todas as observações das convenções de sinais. Tem exercícios explicando alguma coisa. Eu fiz quais aqui? Dessas atividades para a sala. Eu nem lembro mais qual que eu fiz.
Eu fiz para vocês, não fiz? Ok? Fala para mim. Eu fiz o 1 e o 2, se eu não me engano. Ninguém ia falar nada. Sim, acho que foi 1 e 2. 1 e 2, não é isso? Então, vamos. Oh, meu Deus. 1 e 2. Vamos, então, para o nosso próximo capítulo. Gente, sobre os instrumentos ópticos que eu falei com vocês, eu só vou dar ênfase ao olho humano, tá, gente? Então, ó, esse capítulo 13, deixa eu tentar ampliar aqui. Esse capítulo 13, eu não vou falar sobre microscópicos, óticos, eu vou falar sobre o olho humano. Como que funciona a visão humana, como que é a estrutura do olho humano, quais são as células responsáveis pela formação da imagem, como é que se consegue esse processo. Então, eu vou dar uma aula de fisiologia, mas a nível mais aceitável. Claro, gente, olha, quem for fazer a área da biomédica vai estudar fisiologia dos sentidos, né? Fisiologia do olho, fisiologia do paladar, gustativo, tal. Tem uma fisiologia que estuda cada órgão do sentido. A gente quer dar uma fisiologia bem simples, bem sucinta, pensando nos vestibulares que vocês vão pegar. Eu vou falar sobre essas estruturas e como é que são formadas essas imagens, tá? Então, nós vamos ficar presos ao olho humano. Então, eu não vou falar nada sobre câmera fotográfica, sobre lupa, sobre projetor de slides. Esses aumentos aqui, isso não cai em lugar nenhum. Lugar nenhum. Tá? Lugar nenhum. A gente não precisa ficar preso. Não vou fazer nem exercício nenhum. Talvez aqui eu peça alguns para vocês relacionados ao olho humano, tá? Somente ao olho humano, nada mais. Tá? Mas o nosso foco de estudo aqui vai ser os defeitos da visão. Suave para vocês? Então vamos falar um pouquinho sobre o olho humano, então. Vou prolongar um pouco até os 45, né? Que eu quero falar sobre o olho humano. Esse foi esse aqui. Deixa eu compartilhar uma outra tela com vocês. Quero essa tela aqui. O olho humano. Esse é o nosso objeto de estudo. Então vamos lá, galera. O olho humano. Depois de falar do olho humano, gente, é um instrumento realmente fantástico. Né? A variabilidade de cores, a variabilidade de condições fisiológicas e anatômicas responsáveis pela visão humana são simplesmente sensacionais. Né? Então, perceber é muito mais que captar simplesmente um estímulo. Tanto a cor e a iluminação são analisados por partes diferentes do cérebro. Então, quer dizer que uma parte analisa a cor e a outra parte analisa a iluminação. Essas partes estão fisicamente separadas e são anatomicamente tão distintas quanto a visão e a audição. Por isso nós temos algumas ilusões de ótica. Vou mostrar para vocês algumas aqui. Só para vocês terem uma ideia, cães e gatos enxergam diferentes tonalidades. No arco-íris, por exemplo, vermelho, laranja, amarelo, aquelas cores que nós sabemos, por exemplo, os humanos, nós, conseguimos visualizar todas as cores. Já os cachorros e gatos só possuem na retina
sensores de 2 fotorreceptores, o que reduz os espectros e eles acreditam que eles só conseguem enxergar azul e amarelo. E existem alguns outros que defendem que ele enxerga azul e vermelho, mas só 2 cores. Chegamos quantas? 7. Mas que sabe que eles não conseguem enxergar o verde. Mas aí, cara, Deus dá tira uma, mas dá a outra. Por exemplo, os cães e gatos conseguem ter uma visão noturna muito melhor do que a nossa. Então nós somos seres melhores que os cachorros? Não. Conseguimos chegar ao espectro, nós temos fotorreceptores para enxergar o espectro, uma frequências de cores diferentes maior do que cães e gatos. Só que eles têm uma percepção de enxergar uma ausência parcial de luz, uma penumbra, melhor do que os seres humanos. Tá? Por que isso não está vibrando? Tá. Olha lá. Vocês já viram isso aqui já em algum lugar? O desenho está parado e quando eu passo uma tela, você tem a sensação que ele entra em movimento. Isso é uma ilusão de ótica. A outra ilusão de ótica aqui. Não está movimentando. Olha para isso aqui. Olha para essa imagem na tela de vocês. Presta a sensação que está mudando essas folhas. Fica parado olhando. Não vai começar a movimentar? Olha essa bailarina aqui. Ela está girando para onde? Ela está girando no sentido horário ou no sentido anti-horário? Você acredita que existem pessoas que enxergam essa bailarina girando para sentidos diferentes? Nem todo mundo. Eu estou enxergando ela, está girando no sentido horário. Ela está girando no sentido horário. E algumas pessoas, né, mesmo ainda não comprovado, né, neurologicamente, né, os neurocientistas não comprovam isso, mas existem pessoas que afirmam que, de acordo com o sentido que você está observando o movimento dessa bailarina, você tem hemisférios cerebrais desenvolvidos de maneira diferente. Só para vocês terem uma ideia, isso foi muito utilizado. Então, deixa eu voltar aqui. Se, aqui, o teste do cérebro direito versus cérebro esquerdo, foi assim, que divulgou no século 2007, 2008, até hoje, esses neuros, esses neuros não, psicólogos, algumas pessoas utilizam isso, psicopedagogos, para poder tentar encontrar qual é o hemisfério cerebral que você tem mais desenvolvido. Então, quer dizer que se você vê a imagem rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, isso significa que o hemisfério esquerdo predomina. Agora, se você vê a imagem rodar no sentido dos ponteiros do relógio, predomina o hemisfério direito. Então, no meu caso, o hemisfério direito do meu cérebro seria mais desenvolvido do que o hemisfério esquerdo. O lado... Tá claro isso para vocês? Então, quem enxerga no sentido, de acordo com os proponentes dessa ilusão, como teste de personalidade, se do momento que inicia essa observação, o sujeito vê a imagem rodar no sentido contrário dos ponteiros do relógio, para mim aqui, sentido contrário já. E vocês? Eu tô conseguindo ver dos dois jeitos. Dos dois jeitos. Você vendo aqui, se forçar um pouquinho. Para mim aqui agora, tá girando no sentido, do relógio. Cara, do relógio. Só para você ter uma ideia, agora eu tô vendo girando no sentido contrário. Olha que doideira. Olha que doideira. Sentido contrário. Então, quem vê no sentido contrário dos relógios é o hemisfério que contrário do relógio, de acordo com os componentes, personalidade, observação. Análise vê a imagem rodar no sentido contrário dos relógios, isso significa que o hemisfério esquerdo predomina. Quem está no sentido do relógio, hemisfério direito. Tá? Hemisfério direito, ponteiros do relógio, hemisfério direito. Vamos lá. O direito,
criatividade, intuição, imaginação, pensamento holístico, consciência musical, controle da mão esquerda. Eu sou canhoto. Por isso que às vezes buga o meu cérebro. Por exemplo, eu enxergo de um lado e enxergo do outro. Agora, nesse exato momento, estou enxergando ela girar no sentido contrário. Eu enxergo os dois. Enxergo os dois. Então, quer dizer que tem os dois lados desenvolvidos. Então, por exemplo, eu enxergo mais no sentido contrário do relógio, né? Então, quer dizer que meu pensamento analítico, raciocínio, lógica, ciência, matemática, habilidades com números. Jonaci, Oi. eu enxergo os dois também. Viu como é que é? Então, quer dizer que vocês teriam, teoricamente, os dois lados desenvolvidos. O meu lado direito, que seria essa... Lado direito está relacionado... Vou colocar aqui o próximo slide para vocês. Então, ó, lado direito, aqui o cérebro agora está... O cérebro está assim, nós estamos de frente para o cérebro, tá claro? Então, ó, eu peguei essa imagem aqui e inverti assim, ó. Fiz um 90 graus nela, 70 graus. Lado esquerdo do cérebro, matemática. Então, ó, lado esquerdo do cérebro, ó, matemática. Lado direito, emoções. Então, por exemplo, quem enxerga aquela girando no sentido contrário do relógio é o lado esquerdo. Ó, vou voltar aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Sentido contrário dos ponteiros, hemisfério esquerdo. O esquerdo, aqui, ó, esquerdo, matemática. Direito, música, artes. Esquerdo, matemático. Direito, música, artes. Existem pessoas que têm um cérebro predominante, um hemisfério predominante em relação ao outro. Isso tem relacionamento com comportamental. E é uma verdade, tá? Psicólogos trabalham muito com isso. Quando você é neuro, então o médico, ele é exato. Então, neurologistas não vão concordar com isso, porque eles são exatos. Intervenção medicamentosa. Já psicólogos e terapeutas não é uma medicina exata, é uma terapia comportamental. Então, eles analisam o ser humano, não uma máquina. Por exemplo, o que o médico está com problemas? Está com problema, suponhamos, está com esquizofrenia, está alucinação, fobia. Então, ele vai te dar um medicamento para diminuir esse estímulo. Então, ele vai te dar um antipsicótico. O psicólogo, o terapeuta, não. Ele vai te conversar com você. O que você está vendo, meu filho? Onde que está? O que está acontecendo? Ele vai tentar te entender. Porque, para ele, o que você está vendo tem uma justificativa com algum gatilho que existe que não necessariamente é um neurotransmissor. Não necessariamente é um problema fisiológico. Não necessariamente vai ser um medicamento que vai resolver seu problema. Então, são ciências diferentes. Tá? Aqui eu estou falando da parte terapêutica, da parte psicológica. Não é medicamentosa. Então, aqui eu estou tentando explicar por que as pessoas são diferentes. Perfeito? O médico analisa todo mundo como sendo iguais. Diferente do psicólogo, diferente do terapeuta. Que ele acha que cada indivíduo é um indivíduo diferente. Tá? Beleza? Querendo ou não, a medicina é exata, tá, gente? O médico, ele é exato. É medicina, é cálculo, é exatidão. Jonaci é igual a todo mundo. Um psicólogo já não acha que Jonaci é uma pessoa diferente de todos os outros. Então, ele precisa entender como que eu penso para tentar me tratar. Já o médico achou, Jonaci está vendo imagenzinha, está conversando sozinho, não está conseguindo dormir, então toma um medicamento aqui. Isso é o médico. Psicólogo não é assim. Galera, a gente continua. Então, claro que existem pessoas que têm os dois hemisférios desenvolvidos, um mais do que o outro. Por exemplo, o meu hemisfério da parte matemática ele é mais desenvolvido do que aqui, porque eu não toco nada, eu não tenho habilidade de cantar nada, eu não tenho habilidade com a escrita, holística, né? Mas eu sou um cara romântico, né? Apaixono fácil, tenho ideias, entendeu? Mas se for para criar, eu gosto de jogar, né? Tenho habilidade para jogos. Mas aqui, ó, é a habilidade mais relacionada à habilidade matemática e à habilidade científica.
Esse meu lado do meu cérebro é muito mais desenvolvido do que esse meu lado virando aqui. Isso aqui é o lado esquerdo, o vermelho é o lado esquerdo, isso aqui é o lado direito. Lado direito, lado esquerdo do cérebro. Essa parte aqui do nosso cérebro. Tá vendo? Nariz aqui, os olhos. Tá vendo aqui? Nariz aqui, ó. Então, lado esquerdo e lado direito. Meu lado direito é menos desenvolvido que meu lado esquerdo. Existem pessoas que têm os dois lados envolvidos. Toda vez que eu olho para essa bailarina, ela está girando em sentido diferente. Tá claro? Eu parei de olhar para ela, olho para ela, vejo ela girando em sentido diferente. Que nem aqui, por exemplo. Vocês acham aqui à direita de vocês que isso está girando. E não está girando, gente. Uma apaga e outra acende. Não tem girando nada. Que nem aqui. A gente acha que à esquerda que essa bolinha está se movimentando, mas não está se movimentando. Ela está, uma apaga e a outra acende. Mas a gente acha que ela está indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E ela não está indo para um lado e para o outro. São duas bolinhas diferentes. É porque nós temos chamado de persistência retiniana. Foi assim que foi desenvolvido os primeiros cinemas, foi assim que desenvolvidos os primeiros desenhos animados. Nós demoramos um determinado tempo para enxergar que aquela imagem é diferente da outra. Eu acho que as imagens são todas iguais. Eu acho que ela está me movimentando. Então, para eu achar que as imagens são diferentes, eu acho que está se movimentando. Galera, aqui. Não parece que um está na frente e o outro está ganhando? Vou tirar os negócios. Deixa eu voltar aqui. Que não saiu? Vai sair, olha só. Parece que o amarelo está na frente, o azul está na frente, o amarelo está na frente, tal. Olha só, os dois são exatamente iguais. Deixa eu começar. Não parece que um anda, depois o outro anda, um anda, depois o outro anda? Quando eu apagar o cinza, os dois estão no mesmo movimento. O olho humano é simplesmente sensacional. Olha quando a gente olha aqui. A gente não tem a sensação que o primeiro carro de cima para baixo é maior do que os demais? E eles não são do mesmo tamanho. Isso tudo é uma ilusão de ótica. Vou provar para vocês. Opa, deixa eu voltar. Mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. É o cérebro humano. Se você ficar olhando para cá, não parece que essas bolinhas estão mudando de cor? Estão girando? Agora fixa somente uma bolinha. Ela só vai para frente. Ela vai e volta. Só em uma bolinha. Não em todas. Em todas você acha que elas estão girando. Você acha que está tendo um giro. Se fixar em uma só, você vê que ela não sai do lugar. Ela só vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Agora, quando você olha para o todo, você acha que está girando. Aqui. Fique só no ponto verde que está aparecendo e pintando. O que acontece com os pontos amarelos? Eles não ficam verdes também? Olha só para o verde que está aparecendo e voltando, aparecendo e voltando. Você vê que os laterais ficam verdes. Você concorda que você olhando para esses dois desenhos, essa daqui, da esquerda, nós temos a sensação que ela é menor do que a da direita? Mas se eu falar que elas são do mesmo tamanho, elas têm o mesmo tamanho. Só que quando você olha aqui, você acha que o da esquerda é menor do que o da direita. Esse é o nosso cérebro, gente. Só estou provando para vocês que o nosso cérebro, a visão humana, é um processo químico. É um processo de estímulo físico que chega à nossa retina e de lá é transformado em um estímulo químico. E é esse estímulo químico que vai ser interpretado de maneiras diferentes de pessoa para pessoa. Então, eu olho uma coisa e tenho uma percepção diferente de qualquer outro ser humano do universo. Eu olho para um quadro e enxergo uma coisa que ninguém mais vai enxergar. Porque é uma percepção química e tudo depende de como isso vai acontecer. Inclusive com a beleza humana. Eu olho para uma pessoa e acho ela extremamente bonita, enquanto o outro não acha. Você se olha no espelho e fala, meu Deus, eu sou feio. Então, mas tem outro que acha você simplesmente perfeito. Simplesmente uma princesa, um rei.
Porque a visão humana é um estímulo químico. Então, qualquer interferência química nesse processo vai gerar uma imagem diferente da real. Principalmente quando você está apaixonado, cheio de serotonina. Então, você olha para aquele indivíduo que todo mundo acha feio, mas você acha simplesmente perfeito. Por quê? Teve interferência no estímulo químico da visão humana. Então, gente, de agora em diante, eu mostro para vocês que nem tudo que vocês estão vendo realmente existe. E nem realmente é como vocês acham que é. Cada pessoa está enxergando um mundo diferente da outra. Nenhum mundo é igual para todo mundo. Cada um indivíduo enxerga um mundo diferente. Essa é a ideia. Ó, presta atenção. Olha o que ela está fazendo. Vocês perceberam que quando ela tira aquele quadrinho lá e leva para lá, olha só como é que fica. Fica cinza. Ó, tirei, ela vai voltar, ó, branco. Quando eu levo para lá, fica cinza. Tá vendo? Mais uma ilusão de ótica. Eu estou mostrando para gente que o nosso cérebro é diferente. Então não existe regra igual para ninguém. Então tratar seres humanos como sendo pessoas completamente idênticas é um erro. Somos diferentes. E agora vamos mostrar, né, na próxima aula, como que funciona esse espetáculo de instrumento criado por Deus. Qual é a função de cada estrutura dessa aqui? Próxima aula, que acho que é quinta-feira. Galera, um forte abraço, obrigado. Desculpa por prolongar um pouquinho mais. Depois eu marco com vocês a nossa aula extra. Um forte abraço e até a próxima aula. Falou, Junassi. Valeu, bro. Tamo junto, cara. Tamo junto. Agora é Domenech. Tamo junto. É. Né? Domenech. Não é possível que aquele cara não aprendeu nada com Pepe Guardiola. Não é possível. Nós vamos fazer o famoso tic-tac do Barcelona, vai ser implantado aqui no Flamengo. Tá comigo e não tá. Entendeu? Toma aqui e vira. Lembra do Barcelona, né? Iniesta e Xavi vai ser o Ilharão e Gerson. Isso aí, só o tic-tac, ó. Só toma. Comigo não tá. Ninguém vai ver a bola. Beleza, garoto? Tamo junto. Forte abraço. Falou. Abraço.